gosto muito de dar luminosidade a ano gregoriano. Mas o ano gregoriano é um ano comercial, né? É um ano em que o mundo inteiro, inclusive Israel, né, acompanha por causa das manifestações financeiras, né, do mundo. Então, eu estou fazendo menção de alguma coisa com relação ao início desse ano gregoriano, no sentido do ano financeiro. Nós, muitas das vezes, eu digo nós, né, como de modo geral, temos uma perspectiva, como até mesmo quando nós passamos já prestes àquela noite, né, do ano judaico, né, quando nós estamos aqui em Rosh Hashanah, a gente pede ao Senhor para que esse ano se cumpriu o ano novo, né, que se inicia, possa ser um ano diferente. Nós que estamos fazendo o Teshuvah, temos consciência de que as coisas vão piorar cada vez mais. O mundo lá fora e, do modo geral, os cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, têm uma visão de uma aspiração para que o ano possa ser melhor, o ano que esteja iniciando possa ser melhor, principalmente na área da saúde e na área financeira. Nós que fazemos Teshuvah temos a consciência de que as coisas tendem a piorar. Porém, nós temos um divisor de água. Uma diferença. Aqueles que comemoram o Ano Novo Gregoriano, para aqueles que comemoram um Ano Novo Judaico em Rosh Hashanah. Nós pedimos até para que o Eterno tenha misericórdia de nós, e o ano que esteja entrando possa ser um ano diferenciado para melhor para cada um de nós. Mas o que o Eterno vai fazer, Ele não vai deixar de fazer, porque já está escrito. Mas Ele nos diz, através do seu Filho Yeshua e também através da sua escritura, de que Ele é conosco. Que no tempo das tribulações que ainda não chegaram, esse tempo ainda não está chegado ainda não chegar. Ele diz que estará nos guardando. Ele diz não, Ele promete que estará nos guardando. E nós que cremos no Adonai Errar, no Deus desse livro aqui, quem escreveu, o autor desse livro, nós cremos, então realmente Ele nos guarda. Pode estar o mundo sendo abalado, as estrelas podem já estar caindo, mas Ele disse que estará conosco. E o próprio Senhor Yeshua diz: eu estarei convosco até aquele dia. Então Deus nos sustenta, e a gente não tem a ilusão de que as coisas vão melhorar, né, de uma forma assim mirabolante. Nós sabemos que serão dias ruins, dias maus, a cada dia. Você já observou que os anos estão passando assim, com uma rapidez muito grande? Muito grande. Você mal começou 5.785, daqui a pouco está acabando. O ano gregoriano 2024 foi embora. Caramba, por onde foi? Passou pelos dedos. E nós não vimos. Por quê, irmãos?
está se aproximando cada vez mais a volta do Mashiach. Os anos estão sendo, como diz a palavra, estão sendo abreviados. O Eterno tem estado à vanguarda. O Eterno tem estado na direção e nunca deixou de estar. Então, meus amados, é algo que nós precisamos pensar e não ficarmos preocupados. O que a palavra de Deus nos diz? Por que se preocupar com o dia de amanhã e com o dia de hoje? O Senhor Yeshua disse que por que estáis preocupados em comer e beber? Seu Eterno, Ele cuida de um passarinho, Ele cuida dos lírios do campo, lembra disso? Eu até gosto muito desse livro, né? Na minha fase do segundo grau, quando eu fiz a administração, me foi apresentado esse livro, né? Olhar os lírios do campo, de Érico Veríssimo. Pô, que livro lindo, gente! Se você nunca leu, leia. Livro lindo. Não é melhor, nem mais lindo do que a palavra de Deus, mas é muito bonito olhar os lírios do campo. E Yeshua fala isso. Pô, se ele cuida dos lírios, que está assim, bonito, aí de repente vem o vento, leva, né, aquela flor dele, bonita, branquinha. Se ele cuida dos passarinhos, ele não vai cuidar de nós. O ser humano foi feito para quê? Para a glória de Hashem. Foi feito para a glória de Hashem, nós seres humanos. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Para sermos louvor, por isso somos Yehudim. Yehudim quer dizer o quê? Louvor. E aquele e aquela que não é um Yehudim ou uma Yehudia, pois precisamos ser, porque precisamos ser louvor do Eterno. Precisamos estar em consonância com essa palavra. Essa palavra, Vayegash, ela tem uma importância muito grande com todo o propósito de Hashem. Vayegash me aproximou, porque ela tem um paralelo entre Yosef e o seu povo e as nações, com o Senhor Yeshua. E o título dessa mensagem é Yosef, salvação e redenção. Nós sabemos que Yosef tipifica o Senhor Yeshua. Nós sabemos que Yosef foi a salvação do Mizraim, do Egito, e foi a salvação dos povos de Canaã. Olha só, irmãos. Yosef, o jovem vendido pelos seus irmãos aos mascates midianitas no deserto, e que foi revendido para Potifar, homem grande dentro do governo de Faraó, de grande importância. Esse jovem que foi dado por nada por ele, esse jovem que havia morrido ali naquele buraco, sim, ele ressuscitou, desceu aquela cova e ressuscitou, já começou ali. A tipificação de Yosef com o Senhor Yeshua.
quando Yeshua foi descido àquela cova e ressuscitou. Yosef foi vendido 2 vezes. Yeshua foi vendido de uma vez só. Por quantas moedas de prata? 30. Yosef também. Yeshua foi ali maltratado. Yosef foi maltratado, preso 2 vezes. Porém, assim como Yeshua, mal comparando, Yosef, o Eterno também tinha propósitos com a sua vida. Meus queridos, quando Deus tem um propósito com uma vida, Ele não tem um propósito só com aquela vida. Tem outras vidas em volta dele que serão atingidas, positiva ou negativamente. Yeshua morreu para dar salvação à humanidade. Aqueles que creem na promessa e nos desígnios do nosso Eterno Elohim. Um homem, uma mulher que são transformados pelo poder de Deus nas suas vidas. As pessoas em volta dela também são abençoadas. Ou aqueles, ou aquelas que não querem saber da vontade de Hashem, não querem estar em obediência à vontade de Hashem, aquelas pessoas em volta sofrem juntamente com as mesmas. Você já viu um drogado dentro de uma família? É só o drogado que sofre? Não, a família toda sofre. A família toda. Então, uma pessoa, ela não consegue sofrer ou passar coisas ruins ou boas sem que ela deixe respingos ou atinja a outras pessoas à sua volta. Presta atenção nisso. José tipificava Yeshua. E Yeshua veio trazer salvação e redenção. José foi usado para trazer salvação e redenção na sua época. Quando Paró teve aqueles sonhos e que se repetia, não vamos adentrar, que todo mundo conhece a história. E quando ele vira aquilo, ele ficou perturbado, muito perturbado. E chamaram os seus adivinhos, seus feiticeiros, e ninguém pôde elucidar aquele sonho. Porém, o copeiro lembrou-se: tem um jovem lá no cárcere onde eu estava, e eu esqueci isso. Meu Deus, deixa eu por esquecer. Não, Deus não permitiu que eu lembrasse, porque tinha um momento certo, outra coisa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo tem 24 horas. O tempo de Deus é eterno. É. O tempo de Deus é. Quando Moshe disse: quem eu vou dizer a palavra que tu és, diga que o eu sou. Ele é. Ele não tem princípio, não tem fim. E o Yosef foi usado por Hashem. Ele humildemente esteve lá, foi preparado, como nós sabemos a história, foi lá preparado, passar na presença de Faraó. E ele não sabia bem o que era, porque havia
preparado ele, dado banho, e se vestir uma nova roupa. E que roupa deram para Yosef, irmão? Ele não tinha roupa de judeu. A roupa dele já tinha ido embora. Deram uma roupa de Mitzri, de egípcio. Ele foi a presença do rei. E ali, Hashem clareou aquele sonho, falando de 7 anos de fartura, de 7 anos. E Hashem tocou no coração daquele homem. Não tem homem melhor para administrar isso. E o que eu devo fazer? Ele então disse o que eles tinham que fazer, o que ele poderia fazer. Ele não deu ordem para ele, você pode fazer isso. E disse: qual homem melhor do que esse para realizar todas essas coisas? Meus amados, cada um de nós temos um propósito neste mundo. E Hashem tem um propósito para cada um de nós dentro da sua obra. Ele quer nos usar assim como usar a Moshe, a Yosef, a Abraham, nosso pai, nosso Abba, Abraham, Abino. Os pais da nossa fé, Abraão, Isaac e Jacó. Cada um de você, Deus tem um plano para te usar. Esteja você onde você estiver. E Deus usou Yosef. E passado o tempo em que houve fartura do Israel, todos os povos daquela vizinhança foram lá para comprar alimentos. E Jacó disse a Yehudá e os demais filhos para que fossem buscar alimento, porque já estava começando a haver escassez. Eles foram. E quando Yosef os vira, veio naquele momento ele travestido de egípcio, os reconheceu, mas os seus irmãos não o reconheceram. E é o que está acontecendo nos dias de hoje e até hoje. Pelos relatos, pelos conhecimentos que temos com relação aos Yehudim lá em Israel, digo para vocês que os Yehudim odeiam a Jesus Cristo. Odeiam os que não são descendentes. Os que não reconhecem Yeshua como Mashiach. Odeiam a Jesus Cristo. Porém, tenho sabido eu que as lideranças odeiam mais ainda. Por quê? Porque eles não creem que Yeshua é o Mashiach. E eles dizem que os cristãos, de modo geral, são idólatras. Eles não aceitam os povos idólatras. Eles acham que tem os 3 deuses. Né? O povo cristão tem 3 deuses. Ou não tem? Tem. Quando nós, há 20 anos atrás, estávamos iniciando a Techuvá, e quando passamos a frequentar uma congregação que passou a ser uma sinagoga, e ali eu e a Rocheira ouvimos pela primeira vez coisas contrárias a esses 3 deuses, que desde os meus 10 anos, ou antes, né, dos 10 anos,
já na outra casa cristã, eu cria nesses 3 deuses. Quando passei de uma casa cristã para outra, continuei crendo. E assim foi a minha infância, assim foi a minha juventude. Até ser homem, casado, pai. E quando eu comecei a ouvir falar que esses 3 deuses não eram Hashem, não era Deus, deu um chute dentro de mim, na minha cabeça, porque desde pequenininho eu aprendi que eu estava adorando os deuses corretos. Os deuses corretos. E foi nos apresentado que só existe um Deus. Um Adonai ou Adonai eterno. E o seu filho, o primogênito, isso não é evidenciado lá nas outras 2 casas. O primogênito de toda a criação, aquele que juntamente com seu pai formara todas as coisas, todo o universo, isso não foi me apresentado anteriormente. E eu achava que eu tinha um conhecimento bom de Deus e da palavra. Então, os eruditos, principalmente as lideranças, odeiam os cristãos, porque odeiam a Jesus Cristo. Por quê? Os irmãos de Yosef, repito, reconheceram ao seu irmão Yosef? Não. Por quê? Porque ele estava travestido de egípcio. Ele não estava com uma roupagem de Yahudi. Então eles jamais poderiam imaginar que aquele ali fosse um Yahudi, muito menos que fosse seu irmão. É o que acontece com o povo Yahudi. Esse Jesus Cristo que é adorado, que é apresentado a essas 2 casas, é Yeshua, que está com uma outra roupagem. Então o judeu não consegue enxergar. Eu lembro bem quando nós estávamos aqui no 22, eu conheci um Yehudi que morava na extinta, né? Agora extinta, lá na Velhice, não existe mais, né? Está se fazendo lá, vai se fazer lá uma obra, uma construção construtiva, e o lar acabou. O lar da Velhice acabou ali. Não sei se foi para outro lugar, mas ali acabou. E ele fazia serviços fúnebres nos cemitérios israelitas. E ele fazia, tinha a função daquele que faz as rezas lá na hora. É engraçado que eu tinha como uma pessoa mergulho, porque ele andava de camisa, manga curta, com o peito aqui, sabe como antigamente, de vez em quando tem os caras aí, né? Que andam com o peito aberto até aqui, e tem o medalhão, tem isso aqui, parece alguma coisa que eu não quero dizer aqui agora. Aí ele me via ali, regando as plantas, um pouquinho que nós tínhamos ali, ou lavando lá o quintal, era uma casa, né? Aí ele me chamava, a gente começava a conversar, aí ele disse assim, senhor pastor, né? Eu falei, senhor, me pergunta uma coisa, mas vocês são católicos? Eu falei, não, mas ainda estava no início, né? Nós estávamos indo para uma igreja evangélica. Não, nós somos evangélicos. Como assim? É católico? Evangélico é católico? Não. Aí que ele disse, nós, não conseguimos enxergar essa separação de católico, cristão, católico e evangélico. A gente só enxerga um católico. Por quê? Por causa da Inquisição, por causa do sofrimento, por causa lá
massacre de Hitler, do Holocausto. Então ele só consegue enxergar, só tem uma visão para isso. E lá em Israel não é diferente. E Yosef estava travestido de uma roupagem diferente do que os judeus que eles estavam, seus irmãos, conheciam. Então não reconheceram. E os judeus de hoje, da mesma forma, têm visto Jesus Cristo com uma roupagem, ou Yeshua com uma roupagem diferente, não creem em Yeshua. Quando eles começam a ter um entendimento, eles ficam assim, choram e tudo. Até o nome também era diferente de Yosef. Sim! Não era Yosef. Exatamente. Era Santos. O nome dele é diferente, né? O nome dele também. Não sei o quê. Nafané, uma coisa assim. Era diferente o nome. Eu vou achar aqui no Jubilee, mas o nome dele era diferente. Está aqui. Zafenat Paneia. Eu consigo olhar isso. Então eles jamais poderiam imaginar. E o que quer dizer? Zafenat Paneia, também com forma diferente. Depois também, meu Deus do céu. Zafenat Paneia quer dizer revelador de mistérios, aquele que sabe coisas, o homem a quem os segredos são revelados. É o significado do nome em egípcio. Yosef sofreu que nem Yeshua sofreu. Yosef foi vendido que nem Yosef, que nem Yeshua foram. Yosef foi preso que nem Yeshua foi preso. Foi maltratado ambos. Mas Hashem os resgataram, ou a Yosef e a Yeshua foi dada a revelação. Foi revelado. E ali, tanto Yosef como principalmente Yeshua, houve salvação. E após Yeshua ascender, começou a ter a redenção. E na época da fome dos 7 anos, o Israel começou a haver, através do céu, a redenção em todos aqueles povos. Houve grande fome e os povos vizinhos começaram a ir comprar alimentos no Israel, porque correu a galope de que o Egito estava bombando de comida, sobrando comida. Meus queridos, Deus tem tido um propósito em toda a sua história, que Ele tem colocado nós como seus protagonistas. A rejeição de Yosef pelos seus irmãos resultou em riquezas e salvação para os habitantes do Mitzrayim e para os habitantes de Canaã. A rejeição. Tanto é que quando eles se rebelaram, já vamos falar, ele disse: vocês não podem, não precisam ficar com seus corações machucados ou entristecidos, porque foi a vontade de Hashem para que isso acontecesse, para que nos dias de hoje, tanto o mundo quanto a nossa família não morressem de fome. Deus tem propósitos para os seus servos. Deus tem propósito para cada um de nós,
porque é para o louvor da glória dele, foi para o louvor de Yosef. Tudo isso que aconteceu, não, foi para o louvor de Hashem. O nome de Hashem foi glorificado, e Yeshua morreu e ressuscitou. Então, somente para o louvor de Yeshua, não, mas para o louvor do nosso Abba celestial. Ele tem propósitos, com certeza. E esses propósitos não vão jamais deixar de serem realizados. Houve também o primeiro arrependimento na Bíblia. Vamos ver lá, quando Yehudá fala, no verso 33 desse capítulo. Verso 33 do capítulo 44. Ele diz assim: agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu Senhor, e que suba o moço para os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai? E ele se colocou antes como o quê? Diante do seu pai, diante de Jacó, como fiador de Benjamim ou de Beniamim. Se algo acontecesse a ele, ele disse: meu pai, vós podereis pegar os meus 2 filhos, podereis ficar com meus 2 filhos, se algo acontecer com ele. Mas agora disse que para ele: não, nada pode acontecer com ele, jamais o que aconteceu com meu servo, teu irmão. Eu não aguentarei mais, as minhas cães não suportarão mais, e eu morrerei junto com ele. Houve ali, meus amados, o primeiro arrependimento, porque ele disse: meu pai, eu fiz algo, tremendo, e eu me coloco diante de ti como fiador. Houve um arrependimento muito grande por parte de Yehudá. Yehudá, da onde Yeshua veio, da onde ele veio, de Davi, a descendência de Yehudá, o Salvador do mundo, aquele que Hashem o amava, mas permitira que tudo viesse a acontecer com ele, como aconteceu como homem, como ser humano, Deus. Homem, Deus. O amor de Deus é muito grande. O amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus não tem fim, meu irmão, não tem limite. Deus tem colocado diante de nós um posicionamento no sentido de que nós precisamos, assim como Yehudá, reconhecer os nossos erros. Assim como Yehudá, nós precisamos coisas que nós fizemos que não foram do agrado do Senhor. Sabe quando você fez algo lá no passado que você tinha esquecido? Deus faz você lembrar. Porque muitas das vezes, quando nós cremos em Yeshua, nós não pedimos perdão, por cada coisa que nós fizemos contra Hashem. Nós pedimos perdão por tudo, de uma forma assim, bem geral, botando num pacote. Mas às vezes Deus faz com que, em certos momentos da nossa vida, nós já convertimos, nós já temos aceito Yeshua como Mashiach. Ele vai nos lembrar de algo que nós fizemos no ano passado e que nós já tínhamos até esquecido, para que nós peçamos perdão. Sabe por quê, irmãos? Tem crentes, tem judeus messiânicos que precisam muito de libertação, irmãos. Não é só conversão, não. Tem que ser liberto de determinadas coisas.
que ainda é do velho homem e que ainda atormenta o passado, o dia de hoje, ou que tem digamos assim, uma manifestação forte na sua vida, nos dias de hoje já convertido, crendo em Yeshua, mas algo lá no passado, ele está fazendo isso, e que você precisa ser liberto disso. Quantas pessoas, quantas estão em nossas pregações que precisam ser libertas? Por isso também, salvo uma vez, salvo para sempre, isso não existe. Precisamos estar dia após dia garantindo a nossa salvação. Mas como isso, hoje? Eu já não aceitei Yeshua como é pregado aí fora, nas outras duas casas. O mais evidenciado na última casa da onde eu saí, de que salvo uma vez, salvo para sempre. Eu não preciso pagar mais preço nenhum, e Yeshua já pagou o meu preço. Aí você pode pecar, você pode desobedecer a Torá, os mandamentos, os preceitos, os estatutos de Hashem. Não, isso é coisa dos judeus. Ouvindo o Rabino Mateus Zandoni, líder hoje da Ratzion, ele dizendo que muitos crentes têm dito que a Torá é só para os judeus, fazendo separação que a igreja não tem nada a ver com judeus, que hoje eles são os judeus, o quê? Espirituais. O novo Israel, né? Não existe o novo Israel. Israel é Israel. Não é Israel que é enxertado na igreja, mas a igreja é enxertada em Israel. Ou deveria ser. Na videira verdadeira. Então, meus amados, muitos teólogos tiram Israel da jogada em outra coisa. Eles falam que a redenção de Israel vai ser lá no finalzinho, depois das grandes tribulações, da grande tribulação, que a igreja vai subir antes da tribulação, e depois Israel lá no final vai ser salvo. Eu não sei aonde esses teólogos aprenderam isso, de que Bíblia eles tiraram isso. Essa Bíblia aqui não foi. Essa que você está usando também não. Por quê? Antigamente dizia, né, Israel é o relógio de Deus. Continua sendo. Sabe por quê? Deus veio para os que estavam, Yeshua veio para os que estavam desgarrados. Ele veio para os seus. Ah, mas aí diz a palavra, mas os seus rejeitaram. Isso é outra coisa. Eles podem, alguns terem sido rejeitados. Por quê? Porque Deus permitiu. Por quê? Porque estamos aqui hoje. Porque se Deus não permitisse isso, nós não estaríamos hoje aqui, como aqui lá, fazendo techuvá, como um povo de Deus, aqui buscando, através da Torá, o supra-sumo, não buscando em revistas eclesiásticas, não buscando em palavras de homem, mas de Deus, reveladas por Ruach Elohim. Sem Israel, o mundo não teria salvação. Não teria salvação. Deus foi buscar lá no meio daqueles idólatras a Abraão,
fazia aquelas imagens, mas ele mesmo não cria em nenhuma delas. Assim como, né, o seu pai, não cria, mas ele vendia, ele ganhava muito dinheiro com isso. Meus irmãos, Bezarrinha, Rabelino, Israel é o relógio do eterno, e as coisas caminham segundo Israel, não é segundo o Brasil, nem muito menos os Estados Unidos, nem Japão. E Yeshua saiu de onde? Para ir ao trono da graça de Hashem, Israel. E ele vai voltar para onde? Israel. Ele vai voltar para o Brasil, para o Japão ou para os Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos foi fundado pelos judeus, cheio de judeus lá, principalmente Manhattan, terra, né, do dólar, como diz outro, Nova York. Não, Yeshua não vai para lá. Yeshua vai crescer em Israel. É essa Jerusalém velha que vai subir aos céus, ou aquela que está preparada em o coração do mundo que vai descer na velha? É o que a palavra vai dizendo. É a segunda opção. Irmãos, está entendendo que ninguém vai morar no céu, irmãos? Deus não fez o céu para o ser humano, para a criatura humana. Ele criou a terra para que nós vivemos. Essa terra vai sofrer uma transformação, sim, porque para o Israel de Hashem, a Nova Jerusalém, descer para esse plano que nós estamos, ela tem que ser mudada, não tem? Tem que ser mudada. Ela tem que ser transformada. Ela tem que ser modificada. Por quê, irmão? A Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela é o que, irmão? Ela é santa, ela vai descer lá. Ela é o consulado dos céus aqui na terra. Yeshua será o embaixador dos céus novamente aqui na terra. Tem muitos que não pensam nisso, né? Quando eu morrer, vou ver o que vai acontecer. Não tem assim? Não é só como nós chamamos ímpios, não. Tem muitos que estão nas nossas pregações que pensam dessa forma. Eu vou viver aqui e quando eu morrer, Deus é que sabe. Você tem que decidir sobre a tua vida. Sobre você vive ou se você morre. Se você consegue bênçãos, hoje, e não amarrar ou maldição. Se você vai viver em maldição hoje e em toda a eternidade, é você que decide nessa vida. Porque depois que passar nessa vida, o que foi decidido em vida, não poderá ser mais mudado. Não poderá ser mais mudado. Esse é o momento. Essa é a oportunidade que nós temos. Esse é o tempo que nós temos de decidir o que nós queremos para cada um de nós. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição, abraçar ou aclamar. E o certo, como eu disse ontem, manhã do Shabbat, eu comentei ontem, que Yosef tinha tudo para ser um jovem revoltado. Tinha ou não tinha? Seus irmãos jogaram naquela tradição diz que é um guarda-água. É um poço, uma cisterna, que estava vazia. Aí depois foi resgatado dali e foi vendido. Eles não poderiam imaginar isso.
Seus irmãos fariam isso, realizariam isso com ele. Ele jamais poderia fazer isso. Jamais. E no entanto ele foi. E sofreu. Já se botaram ele num bus lá no deserto para ir para o Israel? Não. Andando naquela areia causticante até chegar lá. Já pensou? Você vai na praia, você fica alguns minutos, né? Aí você vai andar, quem gosta muito de andar na praia, né? Aí você vem para o lado seco, você não aguenta muito, né? Você quer andar trabalhado, né? Porque aí está direitinho a funda, né? Mas no seco afunda. Você imagina, sei lá quantas horas, quantos dias que eles levaram até chegar no Rio de Israel. Você já parou para pensar nisso? A caminhada deu certo por 17 anos até chegar ao Rio de Israel. Ele já sofreu ali, eu não sofreria muito, porque eu vim da minha casa até aqui, são 10, 15 minutos sem correr. Eu já chego aqui todo suado. Imagina ele, debaixo daquele sol causticante. Muito sofrimento. E isso não foi nada. Esse sofrimento não foi nada. Quando chegou lá, pô, cadê? Deus era com ele. Aí ele foi solto. Depois de novo, cadeia. Cara, eu não aguento mais. Toda hora eu sou preso. Toda hora eu sou maltratado. Toda hora eu sou mal interpretado. O que Deus está querendo comigo? Ele podia ficar revoltadinho? Poderia. Nós temos um livre-arbítrio. Mas aquele jovem que se tornou um homem, ele foi fiel ao Senhor. Ele pode ter ficado em momentos de tristeza, como nós ficamos. Você vai ficar alegre? Aí, Júlio, a coisa está tudo pesada do teu lado, está tudo difícil. Você vai ficar alegre, sorrindo? Fala que não. Mas você sabe que Deus sabe todas as coisas. Ele acabou dando uma boa vida. A minha vida. Ele permite determinadas coisas que nós, naquele momento, não entendemos, não compreendemos, mas nós sabemos lá no fundo que o Eterno está permitindo, porque Ele tem um propósito, para que o nome dele possa ser glorificado na minha vida, na tua vida. Não vou dizer que meu cérebro foi santarrão, mas ele foi um jovem que ele firmou a sua fé. E Deus honrou a sua fé, a sua lunar. E o nome de Hashem foi glorificado na vida dele. Aleluia. Sabe o que resulta nas nossas tribulações? É a vitória do nome de Hashem ser glorificado nas nossas vidas. Para o Hashem. Você quer Deus maior do que esse, irmão? O nome de Deus ser glorificado na tua vida. Você é um mero, simples ser humano, porém, você tem o sangue de Yeshua que passa pelas suas veias, porque você tem a salvação através do sangue dele, as suas veias espirituais. Deus é bom. Deus é bom demais para você. Ele vai nos preparar para estarmos lá na Geulah universal, para que o nome dele possa ser glorificado, para que o nome dele possa ser exaltado e nós alcancemos a salvação. Terminando, nós vimos também que Deus tem propósitos, como eu já disse. Vamos abrir lá encerrando no livro de Romanos, a carta de Shaul aos Romanos, aos crentes romanos, capítulo 11. Capítulo 11. A partir do verso 25, 11, 25, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não
presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos goim haja entrado. Irmãos, esse primeiro versículo está falando o quê? Do endurecimento dos judeus, que eu falei agora, por crer ou não crer em Jesus Cristo. Para quê? Ou por quê? Para que Yeshua chegasse até nós. E foi endurecido em parte, momentaneamente. Momentaneamente. Porque graças a Hashem, muitos Yehudim em Israel têm reconhecido Yeshua como Mashiach, têm reconhecido Yeshua como o Rei dos Reis, o Rei de Israel, o Melech de Israel. Baruch Hashem por isso. Nós temos visto aí pela internet grandes congregações judaico-messiânicas, e nós cantamos alguns louvores deles, alguns deles. Graças a Hashem, o povo Yehudi, ou Yehudim, estão crendo em Yeshua, reconhecendo Yeshua como Mashiach. Aonde, irmãos? Que eles estão reconhecendo Yeshua? Na Torá, eles estudam Torá. Eles estudavam Torá. E como o pastor acabou de dizer, me ajudando, inclusive rabinos, tem também crido. Eles leem a Nova Aliança? Não. Não. Que para eles é um livro, não vou nem dizer aqui, mas eles têm reconhecido Yeshua na Torá. Aí, quando reconhecem Yeshua na Torá, aí eles têm que ir na Bíblia. E aqueles que são estudiosos da Torá, eles veem o paralelo de Torá com Brit Hadashah. Uma revelando a outra. A Torá revelando a Brit Hadashah, a Brit Hadashah revelando a Torá. Em consonância, ou seja, a mesma palavra, a palavra de Hashem. Advar Elohim. Muitos. Então, quando vier a plenitude, que plenitude é essa, irmão? Dos goim. Quando houver o reconhecimento dos Yehudim, eles não vão mais enxergar, não vão mais enxergar, porque eles não fazem a separação, eles vão passar a ver essa separação. Como pode? Mas eles não são. Mas eles estão estudando o Torá. Eles estão realizando as nossas festas. O que é isso? É emulação, ciúme, né? Vai provocar. Então o ciúme vai começar a crescer. Mas como podem eles fazerem isso? Eles não nasceram em berço judaico. Como é que eles estão realizando festas? Como é que eles estão em obediência ou procurando obedecer a Torá sem serem Yehudim? Esse tempo não está muito longe, não. E Yeshua volta quando isto começar a acontecer. Covid-19. Uma outra pandemia aí louca, maluca, que estão dizendo aí que está previsto, será se vai acontecer, não só Deus sabe. Estamos chegando aos finais dos tempos e Yeshua está voltando. Não está voltando, não. Eu cheguei a essa conclusão também, junto com os meus amigos. E Yeshua só vai voltar quando houver a plenitude dos goim. Quando os goim começarem a praticar a Advar Elohim na íntegra. A todos vocês sinagoga, não sei, tem algumas congregações aí que não são sinagoga. São igrejas. E estão glorificando o nome de Yeshua. E estão realizando algumas festas. O nome de Hashem está sendo glorificado. Mas tem uma mistura, não importa.
Persuadiu o quê? A intenção do coração. E quem vai julgar é Hashem, não sou eu nem você. Não somos nós que julgaremos. Se pudermos ajudar, tem uma ria lá de São Paulo, que era aqui do Rio, que me ligou já 2 vezes, está pedindo ajuda. E nós vamos ajudá-los, vamos fazer o possível naquilo que eles tiveram necessidade de começarem a ver, e já foi autorizado pelo líder deles a começar a fazer Teshuvá. Meus irmãos, esse é o despertamento que está acontecendo hoje, e isso vai crescer, porque é a palavra de Hashem. E a palavra de Hashem há de se cumprir. Vou falar uma coisa. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Nós precisamos estar em consonância com essa palavra. Aqui está sendo um testemunho muito forte de Shaul aos romanos, porque nessa perseguição que estava havendo, muitos ali em Roma estavam já saindo de Roma, os judeus, porque na época, pós Yeshua ter ascendido aos céus, muitos judeus e romanos se converteram, reconheceram. Se converteram? Não, reconheceram Yeshua, porque o judeu não se converte, ele reconhece Yeshua como Mashiach. Mas, devido às perseguições, depois do primeiro ou segundo imperador, não me lembro agora, após Yeshua ter ascendido aos céus, houve aquela grande perseguição. Então, só estavam basicamente romanos ali, que se converteram a Yeshua. Louvado seja o nome do Senhor, porque está sendo atingido. Tem de vez em quando passa no Face uma tribo, eu não sei se é na África, não sei onde é, e que aquela tribo cantando chamar, com aquele nariz furado, chega aquela coisa toda, cantando chamar Israel. É da cultura deles. Meus afins e arqueólogos, quem tem ouvidos, que ouça, Rua Elohim, que obedeça a esse Deus maravilhoso, que esteja em consonância com essa palavra, que não é outra palavra, senão a palavra de Hashem. Que possamos estar em obediência a ela, para que o nome de Hashem seja glorificado nas nossas vidas. Continuarei batendo na mesma tecla. Deixemos de ser religiosos para sermos homens e mulheres espirituais. Quando isso acontece, quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, quando nós estamos no mesmo rua, no mesmo espírito, quando não temos deixado que nada de fora venha atingir, né, esta unidade em rua a cores, quando estamos ligados uns com os outros, porque precisamos fazer notório o que nós chamamos ou nos tratamos de Ahim. O que é Ahim? Irmãos. Não é só irmão ou estar pertencente a um outro membro da comunidade, mas é sermos irmãos no sentido mais achegado, como irmãos de sangue. Às vezes nós, como irmãos de sangue, temos as nossas desavenças, não temos? Eu tinha com a minha irmã, quando eu era vivo, eu lembro bem, mas nós nos amávamos um ao outro. Então, nós haveremos de ter algumas desavenças assim, nós saímos do tapa, né? Mas algumas discordâncias, mas nunca deixarmos de nos amarmos um ao outro. Nunca deixarmos de colocar em alguma situação
e que está trazendo um ruído na nossa irmandade, nunca esquecemos de colocarmos a palavra de Deus, a oração, a revelar em primeiro lugar, para que seja derribado esse ruído entre irmãos. Percebe? Salvação e redenção. Yeshua, salvação e redenção de toda a humanidade que crê nele como o Senhor nas nossas vidas. Fiquemos em pé. Abba, Pai, Tu darabá achando por essa palavra que eu precisava tanto, Senhor. Eu não sei se os amigos de outros que aqui estão, aqueles que nos assistem, também precisavam dessa palavra. Eu espero que você. Que possamos ser abençoados pela Tua palavra, pela nossa dissertação que veio de Ti para as nossas vidas, para que sejamos homens e mulheres transformados para a glória do Teu nome. Sejamos homens e mulheres transformados pela Tua Giborá, pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua Shekinah, pela Tua glória em nossas vidas. Queremos fazer diferença, Hashem. Queremos fazer diferença, Hashem, na religiosidade para a espiritualidade. Queremos ser referencial, Senhor Deus, de espiritualidade. Não para sermos santarrões, mas para que nós nos aproximemos, Hashem, o máximo possível de Ti, da Tua palavra, e vivendo-a em nossas vidas, para que o Teu nome possa ser glorificado em nós e nas pessoas que se achegarem em nós. Eterno, seja glorificado e exaltado o vosso nome. Seja visto a Tua ação e a Tua unção em nossas vidas. Em cada vida que aqui se encontra, dos ausentes que não puderam vir esta manhã, e daqueles que nos assistem, Hashem, que têm os seus corações voltados em obedecer a Tua palavra, em querer saber mais a Tua palavra. Ministra, Hashem, sobre todos nós, nessa manhã e nesse dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os nossos pensamentos contrários. Perdoa as nossas desavenças com cada irmão, Hashem. Mas que haja unidade, haja comunhão entre os Ahim e Ahiot. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, Hashem, nas nossas vidas. Continua conosco. Nesta manhã, ou no final desta manhã, como todo este dia, nós oramos gratos. Hashem, Yeshua Mashiach. Yivarech Adonai Bismerecha Yehi Adonai Pagrecha Vigorecha Isa Adonai Pagrecha Viyasem Lecha Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach Adoneinu Moshienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Vou adiantando. Shavuot Tov. Shavuot Tov e vem